acharam? Alguém gostaria de ler? Alguém gostaria de ler? Pode ler? Pode ler. Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntaram: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando a criança, colocou-nos no meio deles e disse: em verdade vos digo, quem não vos converter sem esperar uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, como essa criança, que é maior no reino dos céus. E quem recebeu a criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Perfeito. Neste capítulo, os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o maior no reino dos céus. E Jesus já tinha conversado com os discípulos antes sobre vários assuntos assim, porque eles pensavam que já estavam um nível acima. Tanto que Tiago e João haviam discutido com Jesus: quem de nós sentará à sua direita e quem de nós sentará à sua esquerda? Porém, Jesus, naquele momento, decide chamar os seus discípulos. E naquele momento, chama uma criança. E ele disse, no versículo 4, portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Naquele momento, Deus chama uma criança. Uma criança que não necessariamente é alguém que se pensa ser uma pessoa grandiosa. E os discípulos já tinham esse pensamento de estar sempre acima, tanto que não é a única situação na Bíblia onde eles se colocam como superiores. Tanto que em Marcos 10, 13 ao 15, é novamente citado uma história semelhante. E Jesus também tem uma resposta semelhante. Todos acharam? Marcos 13 ao 15. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Eu estava muito nervoso antes de começar essa pregação, porque preocupado com algumas questões como: será que vai dar tempo? Como é que vai ser minha primeira pregação de sábado? Porém, eu fiquei muito feliz ao chegar no culto, porque duas coisas que eu percebi. A carta missionária tem um tema parecido, que no caso a carta missionária fala sobre crianças. A humildade das crianças, uma coisa simples, como: eu quero aprender a ler, eu quero saber ler melhor. Esse foi o de uma criança. Eles podiam colocar naquela caixinha qualquer coisa. Podiam colocar: Deus, eu quero ser milionário no futuro. Deus, eu quero ser extremamente inteligente. Mas a criança colocou: Deus, eu quero saber ler melhor. E levantou a mão e falou com toda a alegria: eu estou lendo melhor. Eu estou dominando minha leitura. Deus coloca para a gente ser como criança. Porque numa criança você pode sempre analisar numa maldade nas conversas. Eu e minha mãe gostamos muito de ver crianças conversando. E esses dias a gente foi em estabelecimento. Ela tinha um cantinho das crianças com umas bolinhas de plástico. E chegaram uma para conversar com a outra. Normalmente um adulto, quando vai se conhecer, cumprimenta. Mas a criança não, foi de um jeito diferente. Chegou, uma olhou na cara da outra e estaticamente perguntou: quantos anos você tem? Eu tenho 12. Ah, eu também, só que eu tenho 13. E essa foi a conversa deles. E os dois começaram a brincar juntos, sem nenhuma inimizade, sem não olhar na cara do outro e julgar pelo que ele parecia ser. Uma conversa inocente, uma conversa bela. Deus fala para a gente ser como uma criança, porque quanto mais a gente cresce, mais a gente tenta se tornar uma pessoa rude. Eu, em particular, sou uma pessoa bem estourada, digamos assim. Uma pessoa com um temperamento um pouco agressivo, explosivo. Puxei isso de uma pessoa que eu não sei quem é, como vocês bem sabem, né? Não sei de quem puxei isso. Mas as crianças não têm isso que a gente tem.
elas conseguem ter uma conversa normal com o outro, sem olhar pela diferença, sem olhar pela classe social, sem olhar para nada. Elas pensam, uma criança igual a mim, vamos brincar juntos. E Deus fala de maneira genial para a gente ser pequeno como uma criança, porque uma criança não tem a corrupção no seu coração. Deus fala de maneira genial para a gente ser pequeno como uma criança, pequeno como um grão de mostarda. Porque assim como as crianças, o grão de mostarda vai crescer um dia. Assim como uma criança, um grão de mostarda tem muito a desenvolver no futuro. E as crianças são belas, assim como o grão de mostarda também é. Deus fala que o grão de mostarda, ele fala em Mateus 17, é Mateus 17, versículo 20. Todos acharam? Alguém gostaria de ler? Ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para colar, e passará, e nada vos será impossível. Deus, ele fala para a gente ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E ele convida a gente para ser pequeno como uma criança. O que Deus quer da gente com tudo isso? O que Deus quer que a gente aprenda com essas duas histórias? Ele nos chama para sermos pequenos por fora e grandes por dentro. Esse é o chamado de Jesus. Uma semente de mostarda, ela é minúscula por fora, porém, como dito, pode crescer uma árvore que dará 3 metros e os pássaros virão para construir seus ninhos nela. É uma coisa que demora tempo. Ela é semeada e vai demorar anos para crescer. Porém, é assim que é comparado o reino dos céus, como algo que começa pequeno e cresce com o passar do tempo. A gente tem esse senso egoísta dentro da gente. E a gente tenta ser grande por fora e pequeno por dentro. Mas Deus chama nós para sermos o contrário. Deus chama nós para sermos pequenos por fora e grandes por dentro, para que Ele nos faça grandes no interior e no exterior. Apenas Deus pode fazer com que a gente cresça como pessoa. Tudo que vem de bom provém de Deus, nada que de bom provém do homem. Se você quiser crescer na vida, você deve ser como uma criança, você deve ser como um grão de mostarda e aceitar que você vai crescer, não por si mesmo, mas com o tempo e com providência divina. E enquanto eu escrevi essa pregação, eu me lembrei da história de um homem que talvez você já tenha lido, provavelmente algum de vocês conhecem. Pode colocar. Esse homem aí, alguém de vocês conhece? Doug Batchelor, do livro O Milionário na Caverna. Algum de vocês já leu? Este homem aqui tem uma história muito bonita. Um homem que tinha ele era gigantesco no exterior, mas dentro ele era vazio. Esse homem cresceu no lugar que todos aqui sonhariam em ter nascido. Ele nasceu em uma família de milionários. Sua mãe, uma compositora e crítica de filmes de Hollywood, conheceu pessoas gigantescas como Clint Eastwood, escreveu para pessoas como Elvis Presley, conheceu Sylvester Stallone, uma mulher que teria tudo na vida, que conquistou muita coisa, dinheiro. E seu pai, um milionário no ramo da aviação. Este aqui é a infância desse menino. Cresceu em um lar rico, cheio de pessoas ao seu redor, que todos aqui já pensaram em ter, todo mundo que já sonhou uma vida luxuosa, esse menino tinha e não sabia. Este menino aqui cresceu, porém, nada vale a pena, porque tudo era apenas por fora, tudo era apenas vaidade, tudo era apenas aparências, porque no seu interior não havia nada. Seus pais, devido a trabalharem muito e estarem envolvidos com
muitos comércios e muitas empresas. Seu pai possuía 2 empresas de aviação. Eles não tinham tempo para o seu filho. Então eles passavam a guarda de pessoa para pessoa, de escola para escola. Ele morou em diversos internatos. E ele conta que o internato que ele foi mais feliz foi um internato militar, porque lá ele tinha regras. Lá a sua vida era regrada. E fora desse internato ele saiu para um outro. E nesse internato eles tinham uma filosofia que era o seguinte: o aluno não precisa querer estudar, ele não precisa ter vontade. A vontade tem que vir de dentro dele. Se ele for colocado num ambiente propício para o estudo, lá ele vai crescer, lá ele vai estudar. Apenas tinham 3 regras do colégio: sem drogas, sem sexo e sem brigas. Todas essas regras violadas pelos alunos, porque eles não tinham nenhum filtro. Tudo que eles faziam vinha de sua própria vontade. E lá dentro ele foi apodrecendo mais e mais. Seu caráter foi se corrompendo e ele foi perdendo o rumo de sua vida. Não tinha mais para onde ir. Tanto que ele começou a se questionar muito: vale a pena mesmo viver? Ele cresceu em um lar onde seus pais diziam para ele que Deus não existia, que Deus é uma bobeira. Seu pai tinha passado pela Segunda Guerra Mundial e se questionava: existe mesmo um Deus? Quando Doug perguntava, Doug é o nome do menino, esqueci de falar, pessoal. Quando Doug perguntava para seu pai: pai, você é feliz? Ele dizia: nenhuma pessoa é feliz. Esse foi o lar daquele menino que cresceu. Esse foi o ambiente que ele foi colocado. Um ambiente onde ninguém sabia o que era ser feliz. E depois disso ele saiu daquele colégio e voltou para a guarda da sua mãe. E ele não sabia o sentido da vida dele. Ele ficava pensando todo dia em cometer suicídio e como ele ia acabar com sua própria vida. A única coisa que segurava ele era ele pensar: bom, amanhã pode acontecer algo bom na minha vida. Amanhã pode acontecer algo bom. E por isso ele não cometia suicídio. Ficou várias vezes perguntando a si mesmo: por que vale viver? Tanto que em um momento ele chegou a ficar na beira de um prédio. Ele olhava no prédio, ficava lá em cima e ficava se inclinando para frente, fazendo uma brincadeira de quanto ele poderia ir longe sem cair. Ficava brincando até quando ele poderia perder o equilíbrio. E ele só não pulou porque ele tinha medo de sobreviver e ficar deformado. Essa foi a única coisa que segurou ele lá em cima: o medo de cair e ficar deformado lá embaixo. E sua vida foi seguindo. Ele começou a cometer furtos na ilha particular em Miami que ele morava. Ele, com crianças de outros filhos milionários, roubavam apenas pela mera diversão. Roubavam apenas para se divertir. Os policiais perguntavam quem estava roubando a nossa ilha e começaram a rondar com barcos, pensando que os criminosos vinham de barco para ele. Mas eram os filhos dos milionários. E lá eles ficavam rodeando a ilha e assaltando. Até que em uma dessas conversas, Doug teve uma ideia: eu vou sair de casa, não estou mais me divertindo aqui, minha vida não tem sentido aqui nessa ilha dos milionários. Vou sair, vou ir para outro lugar. E aí ele teve a ideia de fugir de casa, aos 15 anos de idade. Fugiu de casa e ficou alguns anos na rua, parou de roubar por diversão e começou a roubar por precisar de dinheiro. E naquele momento ele estava mais no fundo do poço. Seu pai tinha descoberto onde ele estava vivendo, um apartamento, ganhando um pouco mais que o salário mínimo do mês. E ele feliz: olha pai, eu tenho meu apartamento, mas nada daquilo trouxe felicidade para o seu ser. Trabalhava de meio período como segurança à noite, e o mesmo lugar que ele trabalhava de segurança ele assaltava durante o dia. Sua vida era um completo caos. Mas ele começou a perceber que o crime não fazia sentido com 2 situações na vida dele. Uma das situações foi quando, no lugar onde ele trabalhava, ele roubou uma televisão. E ele ficou feliz: nossa, eu roubei uma televisão, eu sou o cara, roubei uma televisão. Ele foi dormir naquela noite, ele acordou com a porta aberta e a sua televisão não estava mais lá. E ele chamou a polícia para encontrar o ladrão. E ele ficou indignado: não, eles devem encontrar esse ladrão. E a outra situação que fez ele perceber, apesar de uma situação boba, mas foi outra coisa que fez ele perceber: cara, não compensa, tudo que eu faço volta para mim.
quando ele roubou um doce por $1,19. Ele roubou aquele doce e no mesmo dia, seus amigos foram na sua casa e encontraram lá uma jarra com suco de tangerina. E eles beberam sem a permissão dele. E ele ficou, nossa, eles tomaram meu suco, que raiva. Quando ele pegou a garrafa, ele viu naquela garrafa $1,19. Ele pensou, cara, vou ficar pensando, minha vida não está dando certo, tudo que eu estou fazendo está dando para mim. E aí ele começou a vagar pelo mundo em busca de verdade. Procurou várias religiões. E a primeira vez que ele se sentiu amado foi quando ele entrou numa igreja cristã. Ele e um amigo dele entraram naquela igreja e tinha uma condição para ganhar comida de graça: assistir o culto. Então eles entraram, fecharam a porta, ele assistiu o culto e ele viu, nossa, que coisa bela. A palavra ele diz que entrou comovido e saiu pelo outro, porém ele aprendeu algumas coisas. Aquelas pessoas eram gentis e deram para ele uma comida saborosa. E daí depois ele teve a ideia de ir a uma outra igreja, porque ele ficou com vergonha de voltar na igreja cristã, porque as pessoas tinham sido tão gentis para ele, e ele só ia voltar pela comida. Então ele foi numa igreja que ele não sabia qual era. Ficou trancado por 4 horas, passando por uma quase hipnose naquele culto, onde ele disse que eles ficavam pulando e dançando e falando rama lá, rama lá, rama lá, rama. Essa foi a experiência dele. E o que ele passou, e o que ele ganhou no final de tudo isso? Iogurte com passas. E ele ficou frustrado com aquilo, sua vida foi seguindo, anos se passaram, até que ele teve uma ideia. Ele se lembrou de um casal de hippies que ele conheceu na sua vida, e eles moravam numa caverna. E ele teve uma ideia, quando ele já estava pequeno por dentro e pequeno por fora. Aquele homem que era filho de um milionário, que tinha tudo para ser gigante na vida, estava andando na rua, tinha gastado todo o dinheiro dele jogando sinuca e apostando, de ressaca, com frio, no meio da noite, esperando há 8 horas um caminhão dar carga para ele. Sem saber o que fazer da vida, ele olhou para Deus. Ele não sabia como orar, mas naquele momento ele pediu 4 coisas. Ele pediu por uma carona para dali 3.200 quilômetros, ou mais precisamente 2.000 milhas. Ele pediu dinheiro, ele pediu comida e pediu um motorista normal. Um motorista normal pode parecer estranho pedir, mas com todas as caronas que ele tinha pedido na vida, ele tinha passado por pessoas completamente malucas. Um homem que falou, olha, eu consigo dirigir as mãos, e no caminhão ficou andando em linha reta, sem pisar, sem colocar a mão no volante. Naquele estado deplorável, à beira da morte, assim que ele terminou sua oração, chegou um carro na rua e pediu para ele entrar. Ele entrou, recebeu comida, sem conversar com o motorista, levou exatamente para onde ele queria, deu $40 para ele, e ele começou a procurar pela verdade mais ainda. Chegando ao seu destino, ele foi para uma caverna. Naquela caverna ele ficou vivendo por 1 ano, e ele encontrou um gato naquela caverna. Porém, no fundo daquela caverna, procurando comida no lixo para não ter que roubar, no fundo da caverna, empoeirada, ele encontrou um amigo. A Bíblia para ele era um conto de fadas. Não acreditava em Adão, Eva, Noé, para ele tudo aquilo era muito sem sentido. Mas ele estava morando numa caverna, ele andava pelado pelas cavernas, pelas montanhas. O que ele ia fazer além de ler esse livro? Ele começou a ler, e começou a buscar pela verdade. Naquele momento que aquele homem começou a buscar pela verdade, ele se achou na vida. E depois de muito tempo, aqui está ele atualmente, dando bachelor, pastor. Esse homem viveu uma vida que muitas pessoas gostariam de ter nascido. O meu pai, ele sempre conta de sua infância, é bem triste, que ele tinha que vender picolé para trazer dinheiro para casa.
sua mãe faleceu, seu pai faleceu muito cedo, ele gostaria de ter sido um lar desse. Porém, um lar que tinha tudo por fora, não tinha uma coisa, não tinha Deus ali dentro, não tinha sua sementinha de mostarda lá no coração. E neste momento eu gostaria de conversar com vocês, porque a gente vive uma vida tão agitada, a gente vive uma vida com tantas coisas, a gente não consegue se lembrar daquela sementinha de mostarda que deveria estar no nosso coração. A gente não consegue se lembrar daquele pouquinho que deveria ter aqui dentro. A gente não consegue ter aquele grãozinho de fé, aquele grãozinho de 2 milímetros, aquele grãozinho minúsculo, a gente não consegue ter no nosso peito. E a gente fala, mas Deus, eu estou aqui, eu sempre volto para o mesmo erro, eu sempre volto para o mesmo pecado, eu sempre volto para as mesmas coisas, eu não consigo, Pai, é muito difícil. Deus fala para você, Deus olha para você e diz, filho, se você tiver a fé de um grão de mostarda, Mateus 7,20, ele diz aqui, porque a fé de vocês é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Se vocês tiverem esse grãozinho de mostarda no coração de vocês, vocês poderão mover os problemas da sua vida, vocês poderão retirar eles do caminho. Se vocês forem pequenos como um grão de mostarda, se vocês forem pequenos como uma criança, se vocês tiverem esse pouquinho de fé que Deus exige, Ele fará de vocês, de uma pequena semente, de uma pequena criança, em um grande adulto, em uma grande árvore, que dará mais sementes e será de grande proveito para quem for o seu agricultor. Irmãos, agora terminando a mensagem, eu quero convidar vocês para que a gente tenha esse grãozinho de mostarda no nosso coração, esse pouquinho de fé que é necessário para que a gente possa mover as montanhas para o nosso caminho. Às vezes algum pecado, às vezes algum vício, às vezes uma dívida, às vezes você está andando numa estrada gelada às 8 horas da manhã, às vezes você está pedindo carona, pedindo para Deus, Deus, eu só quero um motorista normal para me levar daqui até uma caverna suja para morar. Às vezes é só isso que você precisa, um grãozinho de mostarda no seu coração. Vamos orar. Querido Pai, nós somos pequenos, nós somos minúsculos, quase inexistentes, Deus. Tu és o Criador do universo e nós, um grãozinho de mostarda. Mas, Senhor, Tu dizes, este grãozinho de mostarda pode mover uma montanha se necessário. Se for de Tua vontade, se for de Tua vontade, que o Senhor nos ajude a sempre continuar seguindo em frente, a sempre continuar seguindo o Teu caminho justo e bom. Ajuda-nos a ser como uma criança, ajuda-nos a ser como um grãozinho de mostarda, que possamos crescer e continuar espalhando a Tua palavra, dominar campos inteiros apenas com outros grãozinhos de mostarda. Por favor, Senhor, protege cada um aqui no saída para casa, abençoa cada um dos membros aqui, que é isso que nós te pedimos e principalmente te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.